Hey amores, e aí, tudo bom? Então, hoje eu vim trazer um tema que eu gosto muito, que inclusive faz parte da a minha paixão pela arte, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas quando eu comecei a desenhar, eu tinha uns 8 anos, assim, que eu peguei realmente para desenhar. Eu fiz um curso na prefeitura de Osasco, pra vocês terem uma noção, e aí eu comecei a desenhar pintando quadros, né? E eu sempre vim muito desse lado tradicional de pintura, muito mais do que desenho, inclusive, né? E aí depois eu fui transicionando para aquarela, que é uma das mídias que eu mais gosto de usar atualmente, né? Atualmente e tipo por muitos anos usei bastante, mas a gente sabe que na demanda do mercado, no dia a dia, a gente precisa às vezes se adaptar para o digital, por exemplo, para conseguir performar, né, ali os prazos que pedem pra gente e tudo mais. Se você quiser levar não só como hobby, mas como também uma questão profissional. E aí foi o que eu fiz, fui me adaptando pro digital. Só que eu sentia falta, assim, sabe, daquela texturinha, daquela parte orgânica que eu sentia que tinha na aquarela, que me deixava confortável, que me deixava com uma sensação gostosa, assim, né? De tipo, eu não sei, eu sinto que a aquarela às vezes dá uma abraçada em você. E aí essa era a sensação que eu gostava muito de desenhar. E justamente eu quis retomar, né, fazer esse processo de volta de o que que me deixa, o que que eu gosto que tenha nos meus desenhos, o que que eu gosto que de passar a sensação ali também de ter no processo tanto quanto na arte final. E aí eu lembrei, tipo, pô, eu gosto muito da textura de papel, eu gosto muito da textura, às vezes, de mancha de aquarela, desses respingados. E olha só o que eu fiz. Eu fiz um pack de brushes de aquarela, que é uns que eu tenho usado e testado bastante. E eu vou mostrar pra vocês o meu processo dessa criação dessa arte promocional que eu fiz para justamente divulgar esses brushes e essa textura também que vem dentro do pack. Então essa arte que eu tô fazendo agora, vocês estão vendo, eu coloquei uma textura, né, no canvas branco, então ele não virou mais um canvas branco, né, aquela coisa super assustadora. Virou um papel, né? Como se fosse um papel mesmo que a gente tá vendo ali, que vê a texturinha e tudo mais. E aí eu desenho por cima com uma camada nova. Eu vou criando esse personagem. Eu gosto muito de anjos, vocês sabem, não sei se vocês repararam, mas eu desenho muito anjos. E aí, misturando com aquarela, então. Então vamos lá, eu quero dar umas dicas sobre como simular aquarela no Photoshop ou no programa que você usa para desenhar. Então vamos lá, eu vou falar um pouco dos usos dos brushes que eu fiz. Eu uso muito um que tem uma textura de lápis 6B para fazer os rascunhos. Depois eu gosto de passar uma line art, ou às vezes eu incorporo o próprio rascunho dentro do desenho. Acho que ficou bem legal também esse resultado, mas nessa arte em específico eu quis fazer line art para testar o brush de elipse que eu fiz. E gostei bastante da line art, porque ela incorpora bastante também um peso, né, de linha e tal, e eu acho isso muito legal também combinando com a aquarela. E aí vem algumas dicas de aquarela. A gente, às vezes, simplificar, gente, é a chave para fazer aquarela no digital. Porque você tem que saber meio que controlar o quanto de tinta você vai colocar na aquarela, né, no tradicional. E no digital não é muito diferente. Você tem que um pouco planejar suas camadas e planejar reservas de branco. É um conceito que a gente usa muito na aquarela e que é basicamente reservar branco significa você não pintar aonde que é branco na sua imagem. Porque quando você não pinta na aquarela, ficam umas arestas bem marcadas, né, nas transições. Quando você pinta e não pinta uma certa área, você está reservando aquela área e ao redor dela vai ter tinta. Então isso dá um destaque muito grande para os seus brilhos na imagem, né? E é um conceito que eu gosto muito de aplicar também no digital. E eu acho que dá super para fazer você pensando e planejando. Onde vai o brilho da minha imagem? Onde vai estar mais claro? Eu preciso realmente pintar, colocar uma cor? Se não, reserva, deixa tipo só a textura de papel e você pintar ao redor, não pintar nessa área em específico. Outra dica que eu gosto muito de aplicar na aquarela digital você vai ter transições de cores, certo? Você vai ter transições de cores que você quer que as cores se mesclem muito bem, que elas fazem aquele blend, né, que a gente fala, que é quando as cores se misturam e você nem percebe a transição de uma cor para outra. Mas também tem aquelas transições que a gente chama de transições duras, que é quando você quer que deixa muito marcado uma transição de uma cor para outra. Então tenha isso em mente quando você for planejar sua pintura, porque na aquarela digital isso você também precisa ter um certo planejamento de como você vai aplicar as cores na sua arte. Então
eu gosto muito de tentar sempre administrar e tentar equilibrar o uso de transição suave, que é essa que você não percebe quando vai mudando de cor, e a transição dura, que é quando você percebe muito na cara que aquela tinta foi aplicada até ali, sabe? Então tenha isso em mente, isso pode ajudar muito a ter um resultado melhor. Uma dica, se você quer fazer uma transição mais suave, você pode usar também, além de pincéis com a pressão da caneta, você vai fazendo menos pressão para suavizando, depois escolhendo cores intermediárias entre essas duas cores que você está querendo fazer a transição. Você pode também pegar um blend, que é uma ferramenta nos programas digitais que você pode estar usando, que geralmente é um ícone de um dedo. Aqui no Photoshop tem também, e ele chama Blend ou Smooth Tool, alguma coisa desse tipo, que é basicamente como se você estivesse pegando um esfuminho ou seu dedo e fazendo essa transição, né, esfumando essa transição das cores. Então fica aí a dica também para quem não tá acostumado a fazer a transição usando cores, você pode usar o Blend também para suavizar suas transições na arte. Aproveitando que a gente está usando a ferramenta digital, é legal a gente usar alguns recursos também dos programas que a gente está usando. Principalmente, por exemplo, para aplicar texturas. Eu gosto muito de usar um modo de camada superexposição linear ou superexposição de cores. Você pode ir testando os modos de camada para ver qual que fica melhor com a sua arte, combina melhor ou dá a textura. Porque assim, quando você muda o modo de camada, né, o modo de layer, isso pode trazer efeitos diferenciados. Então é legal você ficar testando. Então vamos lá, agora eu quero fazer uma demonstração de como eu farei uma aquarela digital, um estudo no sketchbook. Inclusive, gente, uma surpresa maravilhosa que eu tenho, os brushes, eles são pagos, tá? Porque ele é fruto do meu trabalho e tal, é uma forma de você apoiar meu trampo também. E é um arquivo digital que você pode estar usando e inclusive ele é compatível tanto para Photoshop quanto para Procreate. Se não me engano, o mesmo tipo de arquivo de brushes para Photoshop funciona também no Clip Studio. Eu posso estar enganado, tá? Não vou dar confirmado, mas foram o que me disseram. E não testei ainda porque não uso o Clip Studio, mas pode ser uma opção também. O bônus surpresa do final do vídeo é que esses templates que eu fiz de sketchbooks digitais são de graça e estão disponíveis na minha lojinha ou no meu Gumroad. Então você pode acessar meus links aqui embaixo da descrição e baixar esses sketchbooks e como que você pode pintar em cima deles. Eu só criei uma camada, abri esse sketchbook, né, no programa, criei uma nova camada, vou lá e vou desenhar por cima. É simples assim e é maravilhoso porque eu uso para fazer estudos, uso para fazer artes finalizadas. É maravilhoso porque você continua com essa estética de papel e no digital. Pra mim é uma sensação muito gostosa de desenhar com essa textura de papel e eu sentia muita falta, né, quando eu fiz a transição de arte tradicional pra digital. E eu acho que fica muito bom, tipo, dá uma vontade a mais de desenhar, pelo menos pra mim. Então eu recomendo aí. E é de graça, então assim, aproveita, sabe? E é isso, gente. Espero que vocês gostem desses sketchbooks. Eu tô usando bastante pra fazer esses estudos, todos estudos matinais que eu gosto de fazer bastante. E eu vou demonstrar aqui, né, como que eu fiz essa aquarela. Eu gosto muito de também, quando eu vou fazer um desenho com line art, né, que é com linhas, na aquarela, sim, uma dica muito boa é você expandir para além da linha. Então você pinta para além da linha, ou você pode também acumular a tinta em alguns pontos do desenho. Isso é uma ideia muito legal, porque isso acontece muito na aquarela tradicional e a gente simula esse efeito no digital, fazendo conscientemente esse tipo de pincelada, sabe? Então fica aí mais outras dicas pra gente simular essa aquarela no digital. E aproveita o processo também, porque eu acho que ficou muito legal esse desenho. Tentem fazer estudos vocês mesmos, pausando o vídeo e seguindo passo a passo. Acho que pode ser muito legal. E é bem divertido fazer esses estudos com flores. Eu gosto muito de desenhar flores, e aquarela e flores combinam para um caramba, né? Pra não falar outro palavrão. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem. Sempre lembre eu gosto muito desse pack porque ele tem a textura de papel de aquarela. E eu uso não só pra fazer pintura de aquarela, mas pra fazer qualquer pintura digital. E eu vou lá, mexo na opacidade, vejo o quanto eu quero. Também ajustes finais que eu gosto de fazer nas minhas pinturas digitais é sempre mexer no equilíbrio de cores, no curvas, né, pra dar uma aumentada ali no contraste, às vezes é bem legal. E na finalização eu gosto muito de pôr respingos, né, inclusive no pack de brushes tem um respingos. E você vai lá apagando onde você não quer que respingue, você vai aumentando, deixando mais forte, deixando mais fraco, onde você quer. Então,
é sobre fazer escolhas conscientes também na sua pintura. E lembrar de... Eu gosto de colocar referências, assim, de pinturas de aquarela tradicionais também do meu lado, quando eu tô fazendo uma aquarela digital intencionalmente, assim. Porque isso me ajuda a lembrar como que é, né? Como que é o aspecto da aquarela. Então, vocês podem ver que eu sempre uso referências nos meus desenhos, sabe? Eu acho que ajuda muito a gente a ter uma base pra fazer aquilo ficar do jeito que a gente quer. Não necessariamente fazer uma cópia, mas usar como base, sabe? Você pode usar referências de diversos tipos de pintura, sabe? Então, eu acho que é uma boa você sempre tá usando referências. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero trazer muito mais conteúdo. Deem sugestões. Tô preparando um vídeo sobre como desenhar no Photoshop também, então fiquem aí atentos que vai rolar. E é isso. Peguem os sketchbooks digitais, peguem os brushes se der pra apoiar aqui. Eu vou adorar. E é isso, gente. Então, uma ótima semana. Até breve.